O Schopenhauer vai dizer que quem não ama a solidão também não ama a liberdade, e que cada um vai amar, vai fugir ou vai suportar a solidão na medida exata do valor de sua própria personalidade. Porque ele fala que quando a gente está limitado aos nossos próprios recursos, ou seja, a nossa própria companhia, a nossa própria personalidade, a nossa própria profundidade, a gente sente exatamente aquilo que a gente é. Ele vai dizer que, limitado aos seus próprios recursos, o indivíduo sente aquilo que ele é em si mesmo. Então, uma grande personalidade, uma pessoa muito inteligente, ela vai sentir toda a sua grandeza, toda a sua profundidade, e vai ser uma boa companhia, vai ser uma coisa positiva, vai ser uma coisa agradável quando ela estiver sozinha, não vai ser um tédio, não vai ser uma coisa maçante. Muito pelo contrário, vai ser uma coisa legal, vai desfrutar do tempo, vai ouvir o tempo passar, vai pensar na vida, vai pensar na filosofia, vai pensar em um monte de coisa, porque ela tem muito a oferecer. Agora, uma pessoa mesquinha, uma pessoa burra, que nunca abriu um livro na vida, uma pessoa que não consegue trocar ideia com nada, uma pessoa superficial, rasa, obviamente a solidão para essa pessoa vai ser um porre, porque ela não vai suportar ficar sozinha consigo mesma, justamente porque ela não tem nada a oferecer. E ficar sozinho com uma pessoa que é raso e superficial é de fato um inferno, é insuportável ficar sozinho quando se é uma pessoa desse tipo. Mas é por isso que o Schopenhauer vai dizer que cada um sente aquilo que é na solidão. E que quem não ama a solidão também não ama a liberdade, e está confessando que não é uma pessoa que tem um mínimo de profundidade, um mínimo de QI, uma pessoa interessante. Então ele vai dar a entender que só gosta da solidão e só tem simpatia pela solidão justamente aquelas pessoas que têm capacidade de tolerar a solidão porque têm uma certa profundidade, porque não são mesquinhas, porque não são burras. Então, por consequência, um grande espírito vai sentir toda a sua grandeza, e um espírito pequenininho e mesquinho vai sentir toda a sua mesquinhez, porque na solidão cada um sente aquilo que é. E o Schopenhauer, ele tem uma ideia de que as pessoas, num geral, elas são mesquinhas, elas são vazias, elas são superficiais, e que as pessoas, num geral, elas não conseguem suportar a solidão, e quando elas estão sozinhas no momento de tédio, elas precisam entorpecer a consciência, elas precisam trocar a conversa fora, elas precisam achar alguém para fofocar, elas precisam jogar um jogo, jogar cartas e fazer qualquer coisa justamente para tentar fugir daquele momento de solidão e daquele momento de tédio. E o ócio, o tempo livre, se converte rapidamente numa tortura, num castigo. As pessoas não suportam ficar sozinhas sem fazer nada, então elas precisam jogar, precisa ficar nas redes sociais, precisa ficar conversando e precisa entorpecer a consciência a qualquer custo, justamente para fugir desesperadamente do vazio que tem dentro de si. Porque esse vazio, esse oco, essa lacuna que existe no interior de cada ser humano é uma coisa dolorosa, que machuca, que castiga, então as pessoas precisam fugir por meio da distração. Então elas vão abrir um vídeo no YouTube, vão abrir um vídeo no TikTok, vão puxar conversa com alguém, só para não ficar naquele vazio que dói lá no fundo da consciência, no fundo da alma, aquela coisa castigando, aquela coisa que incomoda. Então eu preciso fugir desesperadamente para qualquer lugar só para não me encontrar comigo mesmo. E que o que faz as pessoas serem sociáveis é justamente a incapacidade de lidar com a solidão. E para não encarar a si mesmo na solidão, elas vão buscar a companhia das outras pessoas. Então, para o Schopenhauer, uma pessoa que tem muitos amigos, uma pessoa que o tempo todo está rodeada de pessoas, é justamente porque ela não consegue ficar sozinha. Então ela precisa da companhia do outro para fugir de si mesmo. Porque o sujeito só vai buscar a sociedade na medida em que ele precisa da sociedade para lidar consigo mesmo. E que quanto mais uma pessoa é autossuficiente, mais uma pessoa é independente e consegue lidar consigo mesmo, menos úteis vão ser as outras pessoas e mais sozinha ela vai ter a tendência a ficar. Ele vai comentar que quanto mais uma pessoa encontra riqueza em si mesmo, menos ela precisa dos demais, menos ela precisa do mundo exterior. E que por esse motivo, uma pessoa de intelecto elevado, uma pessoa com uma inteligência elevada, vai ser mais insociável. Quanto mais inteligente a pessoa for, menos amigos ela vai ter. É mais ou menos assim a perspectiva do Schopenhauer. E ele comenta que quanto mais sociável a pessoa é, mais intelectualmente pobre e vazia ela é. Porque nesse mundo não existe muita escolha entre a solidão e a vulgaridade. Então, basicamente, o Schopenhauer ele não é um cara muito feliz, né, mano? Ele é um cara que vê o mundo de uma forma um pouco sombria,
o mundo como se fosse uma coisa lamentável, como se fosse um inferno. O Schopenhauer interpreta o ser humano como uma criatura mesquinha, frágil, burra, vazia, e que justamente por ser uma criatura vazia, ela precisa preencher a si mesma com a companhia das outras pessoas, com a distração, jogando carta, jogando videogame, porque a pessoa não consegue suportar a própria companhia. E além disso, ainda existe um componente de que o ser humano é uma criatura movida pela vontade. Schopenhauer vai dizer que a vida humana é uma desgraça justamente porque o ser humano é um fantoche da vontade. O ser humano está o tempo todo desejando alguma coisa nova. Então a pessoa tem a vontade de comprar o tênis, aí compra o tênis, depois já tem uma nova vontade, quer comprar uma moto, quer comprar uma roupa. Ela está o tempo todo sendo movida e movimentada por um desejo. Mas é basicamente isso. Se tu gostou do vídeo de hoje, já curte, comenta, compartilha no Facebook, compartilha no Orkut, compartilha no Twitter, já manda para todo mundo, engaja no vídeo e o bagulho é louco.